O que o colorido e fantasioso mundo dos super-heróis tem a ver com o complexo mundo da filosofia? Acertou quem respondeu tudo! No programa de hoje, vamos apresentar uma mesa redonda onde os vigilantes mascarados são apresentados numa perspectiva que talvez você ainda não tenha ouvido falar. Super-heróis com sociologia, filosofia e uma pitadinha de teologia, você assiste agora no Saiba Mais. Para iniciarmos, o sociólogo Estênio Nogueira nos ajudará a entendermos como os X-Men podem ser um reflexo da nossa sociedade. Inicialmente, fui convidado aqui para, vamos dizer, compartilhar um pouco da minha experiência com relação à questão dos quadrinhos. Eu acho que seria interessante começar pela minha vida pessoal, né? E é muito engraçado porque eu nunca imaginei chegar na academia e poder falar, né? Com relação a isso, eu acho que é uma iniciativa extremamente interessante. Quando eu comecei a ler quadrinhos, eu tinha basicamente 10, 11 anos, e eu era muito viciado em ler quadrinhos. Eu gostava muito, passava basicamente a maior parte do dia, né, lendo os quadrinhos. E é engraçado porque na época em que eu comecei a fazer isso, era meio que vergonhoso alguém admitir isso, né? Hoje em dia as coisas se inverteram a uma proporção tal que existe até o que se chama de orgulho nerd, né? As pessoas comemoram e se encontram e até festejam essa relação que se tem com os quadrinhos, como, por exemplo, no encontro como fãs, né, esses encontros Sana, que acabam reunindo pessoas que gostam de quadrinhos, mas isso era uma realidade impensável. Eu sou da década de 80, né, eu estou meio velhinho, mas na década de 80 isso era basicamente uma vergonha você admitir que você gostava de quadrinhos, que você era aficionado por quadrinhos. As coisas se inverteram de uma forma tal que, atualmente, né, hoje a gente pode falar disso abertamente, inclusive, estando na academia, estando, né, numa faculdade, a gente pode discutir abertamente sobre essas questões, certo? Inicialmente, gostando de quadrinhos, eu não sabia como é que eu poderia discutir isso quando eu fui para o ambiente acadêmico. Até que, quando eu entrei na Universidade do Vale do Acaraú e cursando, né, sociologia, acaba que dentro do curso mesmo a gente faz algumas reflexões, a gente acaba fazendo algumas conexões com a realidade do mundo dos quadrinhos. Uma delas é o fato de que os quadrinhos eles foram utilizados, por exemplo, como instrumento de marketing, né, da Segunda Guerra Mundial, na época em que os Estados Unidos estavam em guerra com o eixo, né? E isso é interessante a gente observar, se puder passar aqui. Isso. Aqui é o Caveira Vermelha, né? O arqui-inimigo do Capitão América. E é engraçado porque o Caveira Vermelha ele sempre é associado a essa questão da suástica, né? E logo assim que os quadrinhos na década de 40, 50, eles sempre tinham esse tema, essa temática básica de encarar, né, uma realidade social exatamente como ela estava no plano econômico, que era capitalismo contra socialismo. Então haviam heróis, né, que representavam basicamente essa sociedade capitalista e inimigos que tinham essa relação basicamente com o totalitarismo. Então o Capitão América, por exemplo, é um herói que ele basicamente tinha esses valores éticos, né? E durante até, por exemplo, a década de 80, os quadrinhos se baseavam nessa total dicotomia e dualidade, né, entre o que vamos dizer, o bem e o que é o mal, certo? Só na década de 90, quando vai cair basicamente o muro de Berlim e que essa dicotomia no modelo, né, econômico, ela vai se diluir, então começa-se basicamente a criar personagens, por exemplo, como o Wolverine. São personagens que são tipo anti-heróis, né? São personagens que eles não vão defender uma lógica de bem supremo, de bem total. Na verdade, eles trabalham com uma relação de tipo, eu faço isso porque é minha obrigação, eu faço isso porque você me paga. Tem outro personagem também muito interessante, que é o Justiceiro também. É um personagem que ele trabalha com a dissolução dessa lógica de bem e de mal, tá ok? Eu acho que os quadrinhos, eles acompanham esses processos históricos, eles vêm tentando acompanhar esses processos históricos e
um dos quadrinhos que eu mais gostava na época que eu era adolescente, por exemplo, eram os X-Men, né? Exatamente, o conflito de uma raça. Ele trabalha com essa história, por exemplo, dos judeus terem sido exterminados na época da Segunda Guerra Mundial. Então, os mutantes representavam basicamente, dentro do imaginário dos quadrinhos, essa realidade, né, judaica em que eles estavam sendo o tempo todo perseguidos e sofrendo massacres, como acontece no Massacre de Mutantes, que é uma série da Marvel que ele começa basicamente nessa edição. Essa imagem é um ícone, porque aqui mostra exatamente o Wolverine exificado, né? Nem crucificado. Né? Nessa edição, inclusive, o Wolverine é crucificado e ele morre. Então, ele faz basicamente uma representação quase simbólica, bíblica, né? de que os X-Men realmente querem fazer, ou então, vamos dizer, querem tentar, né? Vamos dizer, colocar essa trajetória dos judeus, né? do mundo judaico para dentro dos quadrinhos. E essa é apenas uma pequena, vamos dizer, ligação que a gente pode fazer entre a sociologia, certo, e o mundo dos quadrinhos. Existe um universo enorme a ser explorado. E eu acho interessante que, como os quadrinhos tentam acompanhar as realidades sociais. Atualmente, há pouco tempo, a Marvel lançou um personagem, né, que é gay. Então, para os quadrinhos, isso é uma novidade assim. Entendeu? Então, isso tudo já é gerado dentro de uma realidade em que as pessoas vão buscando mais diversidade, uma diversidade que, inclusive, vai para o plano da sexualidade, tá ok? Então, quadrinho e sociologia tem tudo a ver, gente. Como vocês puderam ver, os X-Men nos ajudam a entender como a sociedade recebe as pessoas diferentes, como esses diferentes são tratados nessa sociedade de normais. Vamos a um breve intervalo e logo mais voltamos com um pouco mais do mundo dos super-heróis. Sobral Meu Canto, um programa que retrata o cenário da música cearense com foco em artistas sobralenses desvendando os talentos da região. Exibido às terças-feiras e com reprise ao longo de nossa programação. Assistam o programa Interage em Foco, um programa que abrange temas de cunho regional. Fala sobre educação, cultura, lazer e atualidades. Interage em Foco, um programa interativo que conta com participações de vários profissionais das mais diversas áreas. Exibido às sextas-feiras, com reprises ao longo de nossa programação. Esperamos você! Apresentação, Lívia Molibe. Vitrines da Vida, um programa que aborda fatos e aspectos comuns da vida real. Um programa que nos traz reflexões e análises a respeito do modo de vida das pessoas. Não percam o programa Vitrines da Vida, exibido às quartas-feiras e reprisado ao longo de nossa programação. Apresentação, Capelão Gerson Pires. Voltamos agora para falar sobre o Homem de Aço, o super-homem numa perspectiva teológica. Será que esse super-homem tem mesmo uma relação com a figura de Jesus Cristo? Quem pode nos dizer isso é o teólogo Antônio Gonçalves Sobreiro. Eu gostaria de, nesse momento, tentar fazer aqui um link. Tentar fazer não, né? Esse link já foi feito. Entre o super-homem, né, o Homem de Aço e Jesus Cristo. Então é inquestionável o sucesso que os filmes atualmente de super-heróis têm, né, no cinema. Eles conseguem arrastar multidões até o cinema, faturam milhões. E a que se deve esse sucesso, esse retorno, a presença desses super-heróis sendo retratados no cinema? Bem, eu estava lendo recentemente um site bem interessante, não sei se vocês já tiveram algum contato com ele, é o site Mídia Sem Máscara. Já viu, Giovanni? Ele foi fundado por um intelectual brasileiro, Olavo de Carvalho, e vários outros intelectuais. Eles contribuem com esse site, com alguns artigos interessantes. Temos lá sobre Batman, o antirrevolucionário, sobre cinema, e sobre uma série de assuntos, política, religião, etc. e tal. E lá, ele estava falando exatamente sobre a questão de Hollywood está atualmente investindo em filmes que retratam essa dualidade, né? Esse confronto entre o bem e o mal.
Então, as equipes de marketing, eles fazem estudos, fazem pesquisas, e eles descobriram que a sociedade ainda é conservadora e ela quer ver, de fato, nesse duelo entre o bem e o mal, eles querem ver o bem vencendo o mal. Então, daí a razão de Hollywood estar atualmente investindo em filmes que trazem essa temática. É uma temática que está, vamos dizer assim, fundamentada na cultura hebraico-cristã, né, na moral ético-cristã. Né? Então, é interessante, eu não sabia, por ser os super-heróis fazer parte da cultura popular americana, eu pensava, né, durante algum tempo, que esses super-heróis foram inventados por americanos, mas não. O Super-Homem, o X-Men e outros super-heróis foram inventados por judeus. Né? Achei interessante. Por exemplo, o Super-Homem, ele foi criado por 2 judeus jovens, chamado Jerry Siegel, nasceu em 1914 e morreu em 1996, e por Joy Shuster. Ele nasceu também em 1914, né, e morreu em 1992. Esses judeus, eles eram imigrantes, os seus pais eram imigrantes, né, do leste europeu, e eles tiveram que lidar com muitas dificuldades. Os Estados Unidos, na época, estava passando por aquele problema da Grande Depressão, uma crise muito grande econômica, falta de emprego. E esses aventureiros, né, os judeus têm essa capacidade de se adaptar, né, devido à sua própria história, foram exilados muitas vezes das suas terras e tal. Então, esse espírito aventureiro de superar as dificuldades, vamos dizer assim, eles são também retratados nos personagens que eles criaram, né? O fato deles serem perseguidos durante não só o período do nazismo, mas principalmente nesse período aí. Então, os heróis, eles trazem um pouco desses traços dos seus criadores, né? Vocês percebem que os heróis estão sempre lutando contra as injustiças, né? Defendendo os fracos, os oprimidos, né? Então tem todo esse contexto aí que não deixa de ser um reflexo da experiência que os judeus, os seus criadores, tiveram que enfrentar. Eu estava lendo também sobre o filme O Homem de Aço. Quantos aqui já assistiram O Homem de Aço aí no cinema? O pessoal, esses filmes baixa e dá para assistir até na internet, né? Então, é incontestável, quando você começa a assistir o filme O Homem de Aço, o paralelo claro e evidente que é feito entre ele e Jesus Cristo, né? O diretor do filme, Zack Snyder, acho que é isso, ele, sendo entrevistado sobre essa semelhança, ele disse que realmente não foi ele que criou essa ideia, já existe desde a origem do personagem, mas que durante muito tempo havia sido esquecido, e que agora ele tenta trabalhar essa questão do Homem de Aço, né? Fazendo esse paralelo com Jesus Cristo, exatamente dentro desse contexto que nós estamos colocando, de que as pessoas, a sociedade, são conservadoras, eles querem ver o bem vencendo o mal, e Hollywood viu que é esse tipo de filme que vai vender bastante. Então, claro, existe aí, não é que Hollywood se converteu, né, que é bonzinho, mas o interesse capitalista, né, está por trás, mas eles estão vendendo um produto que eles sabem que a sociedade vai comprar. Inclusive, a equipe de marketing da Warner, eles convidaram vários pastores protestantes, né, americanos, para assistirem o filme O Homem de Aço, e enviaram para eles um material com vários trechos do filme O Homem de Aço selecionado, aqueles trechos onde existe claramente a implicação, o paralelo da história do Superman com a história de Jesus Cristo e até com a história de Moisés. Ou seja, é um marketing, né, que deixa claro isso que a gente já percebeu assistindo o filme. Então, algumas semelhanças nós poderíamos colocar para nós aqui, entre o Homem de Aço, retratado no filme, e Jesus Cristo. Nós percebemos primeiro, ambos eles não são desse planeta, né? O Homem de Aço é de Krypton. Jesus Cristo, ele teria então duas, vamos dizer assim, nacionalidades. Ele é celestial, ele é do céu, e também é terreno, porque ele nasceu aqui na Terra. Até os 30 anos,
Jesus viveu no anonimato, né? Jesus só se revelou publicamente a partir dos 30 anos. Algo também explorado pelo filme, aos 30 anos também, o Clark se revela como o Superman. Ambos usam seus poderes em prol da humanidade, em prol do bem. Ambos se sacrificam pela humanidade. É bem claro isso, a história de Jesus, todo mundo sabe do seu sacrifício na cruz, e na história do Superman, né, nesse último filme, ele existe o seu arqui-inimigo, ou o seu grande inimigo, o Zod, né, se não me engano, né, Zod. E ele ameaça destruir a humanidade se o Superman não se entregar. E o exército americano, então, entrega, e o Superman se deixa entregar, porque ele teria poder para se libertar, mas isso causaria a destruição da humanidade. Então ele se entrega, se sacrifica, se entrega aos seus inimigos em prol da salvação da humanidade. Então o paralelo aí é bem claro, bem evidente, não é? E ambos são chamados de Salvador da humanidade. Algumas diferenças, bem, dentro do filme, depois eu falo sobre as diferenças, vocês devem ter percebido, ou quem não percebeu, se assistir novamente vai perceber, o pai do Superman, no caso, Kal-El, né? Inclusive El, em hebraico, é Deus, né? Então o nome desses personagens, no final, tem o nome de Deus. Então ele diz assim, ele será um Deus para eles. Vocês lembram? Quando o pai do Kal-El está conversando com a esposa, e ela preocupada com o bem-estar dele, se ele seria aceito ou não pelos humanos, e ele diz assim, ele será um Deus para eles, né? Tem um momento também do filme em que o Clark está conversando com um padre na igreja, e por trás, assim, na cena, mostra, no plano de fundo, Jesus Cristo, com o manto vermelho, e o Clark tentando fazer uma comparação entre ambos, né? A jornalista, que acaba se tornando a namorada dele, no final, ela se refere a ele como meu Salvador. Umas 2 vezes ela chama ele de meu Salvador. Jesus também é chamado, né, o meu Salvador, o nosso Salvador, dentro da religião cristã. Bem, o aspecto de ser entregue, Jesus foi entregue pelos judeus, que eram era o seu povo, né? Jesus nasceu de uma mulher judia, seus pais eram judeus, e ele foi entregue pelos judeus ao Império Romano para ser executado. E Jesus também foi entregue, aliás, o Clark, ele também é entregue ao seu inimigo Zed pelos americanos, com quem ele estava familiarizado. Bem, e por fim, ambos oferecem esperança à humanidade, né? Inclusive o S lá no peito do Superman, né, nesse filme, é interpretado como uma letra que no seu planeta, Krypton, significa esperança. E Cristo também, ele né, na mensagem cristã, na teologia cristã, Jesus veio trazer esperança para a humanidade, a esperança e a resposta para a questão da morte. E agora, para finalizar, para não se demorar muito, tentando fazer aqui um pequeno link, ou primeiramente salientando aqui alguns aspectos que o diferencia e depois fazendo o link ao mesmo tempo. Bem, a diferença não precisaria nem mencionar. A primeira é que o Superman é um personagem fictício. Isso é básico, né? E Jesus é um personagem histórico. Nós percebemos também no filme que o Superman ele passa por um período de crise existencial. Ele não conhece a sua origem, não conhece a sua história, e isso o causa uma grande angústia, e enquanto ele não descobre a verdade sobre quem ele de fato é, ele não consegue, digamos assim, viver plenamente, né? Nem mesmo cumprir a sua missão de salvador da humanidade. Então aqui suscita uma questão que tem a ver com a antropologia teológica, a questão de quem é o homem, né? Qual o sentido da vida humana, qual o sentido da nossa existência. Então, na história do Superman, ele passa por essa crise de identidade, e na história de Jesus, ainda tentando fazer um paralelo, nós vemos aqui uma diferença, porque segundo o que nós temos sobre a história de Jesus, são os 4 evangelhos, que foram escritos em torno de 40 anos após
os eventos, alguns colocam uma data mais tardia para algo em torno de 50, 60 anos, mas é o que nós temos de relatos históricos mais próximos de tudo o que aconteceu são os evangelhos. E os evangelhos retratam Jesus, quem conhece aí já leu o evangelho, Jesus quando tinha 12 anos, ele foi ao templo de Jerusalém, cumprindo os rituais da religião judaica, e os pais de Jesus, Maria e José, eles perderam, por descuido, eles perderam Jesus. E por 3 dias eles estavam desesperados procurando Jesus, e Maria encontra Jesus no templo judaico, fazendo o quê? Discutindo religião com os mestres, doutores em religião da época. E quando Maria, quase que repreendendo pelo susto que eles haviam levado, Jesus diz assim: não sabias que devia estar na casa do meu pai? Quer dizer, com 12 anos Jesus tinha consciência, né, da sua missão, de quem era o seu pai, ou seja, o pai celestial, não José, né, o seu pai adotivo. Então nós não percebemos em nenhum momento da história de Jesus nenhuma crise existencial. Ele tinha completa consciência de quem ele era e qual seria a sua missão, coisa que não aconteceu com o Superman, né? Além de outros aspectos, né, em que o Superman é uma criatura, um extraterrestre, Jesus é divino. E finalizando, então, nós colocaríamos a questão da busca pela verdade, quem é o homem, qual o sentido da vida, e tudo isso leva à questão sobre o bem e o mal, e também a questão da existência de Deus, né? Se Deus não existe, então a verdade é relativa, o bem e o mal é relativo, nós estaríamos acima do bem e do mal. Então é uma questão que nós não vamos aprofundar aqui, mas preste atenção quem vai fazer antropologia teológica, porque nós vamos abordar isso na disciplina. Obrigado. Superman, Jesus Cristo, o que você achou disso tudo? Vamos dar um intervalo para você pensar um pouco mais e na volta iremos falar sobre o enigmático Homem-Morcego. Culturarte, um programa de cunho cultural focado na arte como um todo. Aborda sobre a arte da pintura, da música, de exposições em geral, traduzindo e retratando a beleza de sua produção, com a apresentação de Regina Reich. Assista ao Culturarte e fique conectado com a bela arte, a arte da educação e da cultura. Culturarte, um programa totalmente aberto a todas as idades. Vitrines da Vida, um programa que aborda fatos e aspectos comuns da vida real. Um programa que nos traz reflexões e análises a respeito do modo de vida das pessoas. Não perca o programa Vitrines da Vida, exibido às quartas-feiras e reprisado ao longo de nossa programação. Apresentação: Capelão Gerson Pires. Assistam o programa Interage em Foco, um programa que abrange temas de cunho regional. Fala sobre educação, cultura, lazer e atualidades. Interage em Foco, um programa interativo que conta com participações de vários profissionais das mais diversas áreas. Exibido às sextas-feiras, com reprises ao longo de nossa programação. Esperamos você! Apresentação: Lívia Molibe. Batman é um dos super-heróis mais enigmáticos dos quadrinhos. Já imaginou quantas questões filosóficas e crises de identidade passam na cabeça do Homem-Morcego? Bom, para analisarmos isso, chamamos o filósofo Giovanni Almeida. No meu caso, tentando fazer um link entre filosofia e os super-heróis, eu sou muito ruim para síntese, eu sou tagarela, eu falo demais. E aí quando eu vi os super-heróis, eu fiquei entre Batman, que foi um livro que vendeu no Brasil, este livro, 18 mil cópias, esse do Batman e a Filosofia. Esse daqui foi exclusivamente feito para crianças até 12 anos, que vendeu 24 mil cópias no Brasil. E esse, devido ao sucesso, X-Men e a Filosofia, vendeu 36 mil cópias ano passado. E sem falar de janeiro para cá, né? Isso foi ano passado. Tem mais, só que eu não ia trazer um monte de livros para cá, mas tem o Super-Homem e a Filosofia,
E o que eu acho mais interessante, que eu emprestei, um colega meu achou tão bom que até agora não me devolveu, que é o Homem-Aranha e a filosofia. E tem um outro, que é muito interessante também, que vai trabalhar a questão do Capitão América e a filosofia ética. Então, assim, seriam muitos super-heróis para a gente fazer uma relação com a filosofia. Mas eu escolhi um que não tem superpoderes, que é o Batman. E que o Batman, por não ter superpoderes e ser considerado um herói, ele traz o foco principal da primeira discussão filosófica, que é a discussão sobre a dimensão ao âmbito político, que é a dimensão sobre a ética. E aí, como filosofia mexe com conceitos, a filosofia não trabalha com a questão puramente relacional, objeto e circunstância, mas a filosofia trabalha com os conceitos que unem objeto e circunstância, ou seja, fenômeno, todos os objetos que se relacionam pela pergunta da essência do outro fenômeno. Então a filosofia torna-se, para muitos que estudam, algo muito pesado, enfadonho, porque além dessas leituras extremamente pesadas, filosóficas, tem ainda a questão da abstração, da especulação, que não está tão clara no texto. E aí a gente acaba lendo um texto de filosofia e acha que aquela discussão está muito longe da nossa realidade, aquela discussão não tem nada a ver com o meu cotidiano, que não tem a ver com o meu dia a dia, com as relações, inclusive de namoro. Eu brinco muito aqui no Inter, nas aulas, que a gente começa com uma questão mais simples, que é o namoro ou uma festa, onde o indivíduo chega na outra menina e diz que a ama, né? Então a gente parte dessa noção aí para mostrar que ali também tem uma filosofia do cotidiano. Dentro desse sentido, não é que exista a filosofia nesses autores. Somos nós, a partir de um óculos filosófico, que vamos perceber que existe aqui uma discussão filosófica, porque aqui é a retratação de uma sociedade, é a retratação de indivíduos. E no caso do Batman, nós temos duas questões principais que gerou uma polêmica, que é discutir a ética deontológica e a ética utilitarista. Porque a questão central para a ética utilitarista, os indivíduos têm que garantir o seu bem-estar. E o bem-estar é a garantia do máximo possível de pessoas. Só para me entrar no Batman, um exemplozinho bem salutar para exemplificar isso aqui. Se eu estou com um barco à deriva, nesse barco tem 70 pessoas, só que olhamos à frente, atrás e aos lados e não vemos nada, e os alimentos estão se acabando. Uma pessoa faz a contagem dos alimentos e diz, nós temos alimentos para um dia. Se ficarmos todos, no segundo dia poderemos passar fome, no terceiro poderemos passar mais uma vez fome, no quarto morrermos. Isso é uma suposição. Agora, se pular 40 e ficar só 30, nós poderemos sobreviver aqui 10 dias e talvez em 10 dias cheguemos a algum lugar. Então, o que é mais correto? Pular 40 ou morrer todo mundo junto? Para os deontologistas, morrer todo mundo junto. Para os utilitaristas, não. Nós devemos fazer com que 40 pulem. Agora, qual será o critério de escolher esses 40? O que é que isso tem a ver com o Batman? Porque o Batman tem a oportunidade, muitas vezes, de matar o Coringa e não mata. Que é a discussão do primeiro capítulo aqui. E, nesse sentido, quando ele não mata o Coringa mata um bocado de pessoas. Então, cadê o papel do Batman como herói de salvaguardar a vida das pessoas, sendo que uma pessoa é ameaça aos demais? Então, nesse caso, o Batman exerce a ética deontológica, que a ética deontológica ela cumpre o dever pelo dever. Nesse caso, a ação do dever é aquele que normateia ou justifica a subjetividade diante da norma. Matar é errado em qualquer circunstância. E seja quem for, matar é errado. Porque se Batman mata, como diz Kant, ele está legitimando a sua ação. Então a sua ação torna-se um imperativo categórico. A lei torna-se universal. Dentro desse sentido, a lei tornando-se universal, qualquer pessoa pode matar o outro. Então, nesse sentido, também ainda tem uma questão da consciência do Batman. O Batman não mata porque, em alguns casos, quem já assistiu o filme, ele diz, se eu matar o Coringa, estarei sendo como ele. Estarei exercendo a mesma coisa a qual eu defendo. Então, ele não mata o Coringa. Mas o Coringa, em algumas chances, ele diz ao Batman que vai se recuperar,
quando o Batman libera, ele mata um bocado de pessoas. Então, tem até um amigo dele, um policial, que disse, está vendo? Ele liberou o Coringa matou 16 pessoas. E o policial disse, está vendo o que aconteceu? Então o Batman se sente muito culpado por aquilo. Mas ele traz em si essa justificação de um dever. Então perceba, aquilo que a gente discute na academia, extremamente pesado, com Kant, com Jeremy Bentham, Stuart Mill, que essas duas composições de ética, o Batman está vivendo uma crise de saber se mata ou não o Coringa. Porque o Coringa torna-se um mal para a sociedade. Dentro desse caso, tem uma outra questão que no livro traz, que é de um exemplo que ele vai dar. Nós temos, dentro da ética utilitarista, nós temos 5 pessoas precisando de órgãos no hospital. Estão à beira da morte. E nós temos uma pessoa, talvez seja o que aquela doutora fez, né? Tirar os órgãos dos outros para tentar botar nos outros, né? E nós temos uma pessoa sadia. A pergunta é, para a ética utilitarista, eu deveria sacrificar aquela única pessoa em função dos 5, já que o bem-estar vale para a multiplicidade, não para a unicidade. Então, nesse sentido, seria válido, legítimo, ético, inclusive moral, sacrificar uma pessoa, retirar os seus órgãos e colocar em 5, porque são 5 pessoas em função de uma. Então, a ética utilitarista trabalha dentro dessa proporção. E o Batman, na primeira página, eu vou só ler essa parte para vocês, na primeira página, onde ele vai estar em crise, porque tem uma cena, não sei qual dos filmes do Batman, que um trem está desgovernado e esse trem, alguém pode puxar a alavanca para ele desviar. Se ele for para um lado, ele vai matar 72 pessoas. Se ele for para um outro lado, só vai matar uma. E o cara tem a alavanca na mão para puxar a alavanca. E ele se pergunta se puxa ou não. Aí, no caso, ele pergunta se o Batman estivesse ali, o que é que o Batman faria? O Batman tentaria tirar o trem de alguma forma para não matar nenhuma, nem as 72. Mas se não houvesse escolhas. Então, veja que, nesse sentido, a dimensão mais conflituosa do Batman é tentar relacionar-se contra a própria dimensão do seu ego. Porque ser super-herói, salvar, nós temos uma grande implicação aí que não é percebida, porque salvar os outros requer sacrificar alguém. Então, no caso, o super-herói, o herói, ele é apenas um simulacro daquilo que deveria ser o ato da justiça. E outra coisa, se não existisse super-heróis, o Estado deveria fazer o papel dele. Dentro desse sentido, o bandido ou o vilão, ele é sempre o responsável por tudo. Nas histórias em quadrinho e nesses personagens, o Estado, a figura do Estado não aparece. Ou se aparece, aparece muito escamoteada. Porque os heróis lutam não contra o Estado, mas lutam contra os indivíduos que são ruins. E a pergunta que nós poderíamos fazer ao âmbito da antropologia ou da própria psicologia, quem os torna ruins? Ou seja, o Coringa é a pedra de toque do sapato de qualquer cidadão e do próprio Batman. Mas quem o tornou ruim? Ou o Coringa já nasceu ruim? É uma predestinação ou uma teleologia do ser? O Coringa já nasceu ruim, o Magneto já nasceu com predisposição para o mal? Ou seja, os personagens a qual os nossos super-heróis combatem já nasceram ruins? Ou será que não tem um papel do Estado na circunstância social, política, afetiva, familiar, que os tornaram daquela forma? Então, essa dimensão do super-herói, ele esquece muito o papel do Estado. Ou seja, vamos agora, o último capítulo é a realidade. Vamos agora lá para o bairro do Sem Terra, que é meu bairro, Sumaré, Padre Palhano. Aquelas pessoas que estão lá, eles sem amparo ou nada, que são considerados os vilões da nossa sociedade, já que ele não nos permite andar com o nosso tênis Nike, com o nosso cordão de ouro, com o nosso Samsung Galaxy 5, que eles nos tomam, né? Eles seriam os vilões da história, ou será que não tem toda uma questão por trás? E nós, sendo super-heróis, seremos somente vítimas desses vilões? Então veja que o que é bacana desse livro, do Batman, é que no último capítulo ele vai dizer o seguinte: vamos tirar o Batman e vamos colocar o ser humano no lugar do Batman. E vamos ver quem são os coringas a qual nós temos que enfrentar, mas que nós não podemos matar esses coringas, nós temos que tentar recuperá-los. Então, sem me estender muito, isso daria discussões para horas e horas, a questão da filosofia nos super-heróis não é uma questão propriamente do super-herói, isso é uma questão que nós o colocamos.
Quando olhamos para o Batman, nós vemos de cara esse conflito. Mas tem também um conflito existencial cristão no Batman. Tem um sentido também psicológico, porque o Batman, depois que viu os pais... Porque se não tivesse matado os pais do Batman, talvez ele não fosse um super-herói. O que está ali por trás do heroísmo dele é uma revolta. Claro que uma revolta boa, porque ele quer acabar com o crime, para que pessoas não padeçam do mesmo mal. Oi? Com trauma, exato. Mas tem uma motivação exterior ao heroísmo dele. E Kant coloca que toda ação é uma ação desinteressada. Se a ação tiver um interesse por trás, ela perde a dimensão da ética. Então, o Batman, a ação dele, do heroísmo dele, tem um interesse por trás. Então, na concepção de Kant, perde toda a significação ali, tanto moral como ética, já que ele tem algo psicológico nele que impele ele a ser este indivíduo e tentar acabar com o crime. Não é porque ele decidiu por si mesmo, a partir de uma reflexão, de não ter sofrido nada socialmente, que induziu ele àquela ação. Não. Ele foi induzido socialmente, por um ato de violência que os pais sofreram, a tornar-se herói. Então, é muita coisa, são muitos elementos que nós temos para averiguar nos super-heróis, que, por um lado, acaba exaltando a sua figura e, por um lado, nos dando uma realidade da sua própria figura. Mas, como eu falei para vocês, eu queria só ler esse trecho para encerrar, porque senão vai ficar muito comprido, e aí depois eu posso disponibilizar na Xerox para vocês este livro, e vocês podem pegar lá para poder dar uma lida. Vai dizer o seguinte, é uma parte que eu separei. Mas por que ele se recusa a matar nessa circunstância? Um utilitarista não entenderia isso. Está permitido que muitas pessoas morram porque você não quer matar uma? É a pergunta que se faz a Batman. Na realidade, isso é quase que a mesma coisa que John Todd e Russo há pouco tempo disseram ao Batman. Russo perguntou, Batman, quantas vidas você prejudicou? Quantas famílias arruinou? Pode deixar o Coringa vivo? E por quê? Por causa de seu dever, seu senso de justiça, sua bondade inata? Por que você não mata o Coringa? Isso é o Johnson perguntando ao Batman. John Todd insere um elemento mais pessoal na questão. Bruce, eu o perdoo por não me salvar. Mas por quê? Porque em nome de Deus ele ainda está vivo, o Coringa. Ignorar o que ele fez no passado, esquecer de modo estúpido e cego os cemitérios que ele encheu, as milhares de pessoas que sofreram, os amigos que ele mutilou, eu pensei que quando ele me matasse, poderia também causar uma séria dor para você. Mas e se ele me matar também? Batman responde, eu não posso matá-lo. Está além das minhas capacidades. A resposta padrão de Batman é sempre que, se ele chegar a matar, se tornará tão mal quanto os criminosos que combate, ou cruzará uma linha da qual jamais poderá retornar. Tornará-se também um malfeitor. Então tem um problema sério, consciente em Batman. E então, deu para entender as relações estreitas entre o mundo dos quadrinhos e a filosofia? Eu espero que o programa tenha sido esclarecedor. Saibam mais vai ficando por aqui e até a próxima!